Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 29. Nós hoje vamos encerrar a série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Nós já passamos vários e vários domingos, várias e várias semanas meditando, estudando, aprendendo sobre esse texto maravilhoso que é o próprio discurso de Jesus, fala de Jesus direta, né? Específica sobre muitas coisas. E nós vamos hoje, então, fechar esse ciclo, encerrar esse momento. Domingo que vem nós temos conferência missionária, no outro domingo nós temos um musical, e aí depois do dia 7 de setembro, dia 14, é isso, né? 14, nós começaremos uma nova série, que eu conto para você depois. Mas hoje a gente vai encerrar a série baseada no Sermão do Monte com esse texto. Mas antes de ler o texto, eu tomei a liberdade de escrever não tem o credo apostólico, né? Então eu escrevi um credo baseado naquilo que nós já estudamos no Sermão do Monte. E eu quero chamar você a recapitular um pouco de tudo que nós já vimos nesses vários domingos. E eu vou depois disponibilizar esse texto para que você se lembre, para que você tenha. O credo nada mais é do que várias afirmações sobre o que nós cremos, certo? Então, com base no Sermão do Monte, de tudo que nós já estudamos, eu escrevi algo para compartilhar com a igreja e quero ler antes de ler o texto que nós vamos meditar nessa noite. Declaração de fé, o credo de fé é baseado no Sermão do Monte. Cremos que a verdadeira felicidade não nasce nas conquistas da terra, mas da graça de Deus que enche o coração vazio. Cremos que a justiça do reino vai além das aparências. Ela alcança intenções, desejos e pensamentos. Cremos que a vida com Deus não se mede por gestos exteriores, mas pelo coração quebrantado diante do Pai. Cremos que o perdão é o selo dos cidadãos do reino, pois fomos perdoados para também perdoar. Cremos que a oração não é um palco de palavras, mas um encontro secreto com o Deus que vem em secreto. Cremos que nosso tesouro não está nesse mundo, mas na eternidade, onde a ferrugem não corrói. Cremos que a ansiedade não governa os nossos dias, porque nosso Pai já cuida do nosso amanhã. Cremos que não fomos chamados para julgar, mas para amar, servir e edificar. Cremos que o caminho é estreito, a porta é apertada, mas conduz à vida verdadeira. E com base nesse texto que vamos refletir hoje, cremos, acima de tudo, que ouvir Jesus não basta. Nós escolhemos construir toda a nossa vida sobre ele, a rocha inabalável que sustenta o nosso ser. Amém. Então, esse texto resume um pouco de tudo daquilo que nós já vimos no Sermão do Monte ao longo desses dias. Eu vou me enviar para você, para que você leia com mais calma, reflita sobre isso. Mas o objetivo era resumir um pouco de tudo que o Senhor já falou ao nosso coração ao longo desses domingos. E que você se lembre de fato que a ansiedade não governa os seus dias, que Deus, o seu Pai, tem a sua vida nas suas mãos, Ele já sabe o que você precisa para amanhã, que você creia de fato que você foi perdoado para perdoar, que você creia de fato que o reino de Deus não se manifesta em ações exteriores, mas na intenção do seu coração, no íntimo do seu ser. Amém? E hoje nós vamos então refletir sobre Mateus 7, 24 até o 29, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós
queremos, nesse momento, discernir o que significa ouvir as tuas palavras e praticar, e também discernir o que significa ouvir as tuas palavras e não praticar. O texto é muito direto, o texto é um grande alerta conosco, mas nós queremos meditar um pouquinho agora sobre como o Senhor deseja falar conosco a partir desse texto. Então abre os nossos corações. Ilumina o nosso pensamento, Senhor. Tira todas as distrações que podem nos atrapalhar de ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, essa fala de Jesus no finalzinho, inclusive a forma como as pessoas ficam impressionadas, maravilhadas com o ensino de Jesus, nos revelam aqui um grande alerta. Jesus parece estar aqui nos assustando, inclusive, para algumas verdades. E você há de concordar comigo que se você estivesse numa casa, dormindo, e uma casa que estivesse sofrendo um risco de um grande alagamento, de uma grande inundação, em que essa casa onde você estava dentro, dormindo, corresse o risco de ser levada pela correnteza, e eu chegasse em você e te assustasse, e falasse assim: acorda, meu irmão, a casa vai cair, a casa vai ser levada. Dificilmente você ficaria, sabendo do contexto do que está acontecendo, você ficaria bravo comigo por estar te acordando. Talvez num primeiro momento você, né? Quando a gente acorda os nossos filhos para ir para a escola de manhã, não, pai, só mais 5 minutinhos. Ou quando a gente é acordado pelo despertador que já tocou várias vezes, a gente fica bravo. Talvez no primeiro momento você ficaria bravo. Mas quando você percebesse que o que eu estava fazendo ali, acordando você de uma forma repentina, te assustando, era para salvar a sua vida, para tirar você de dentro daquela casa que estava correndo risco, certamente você me agradeceria por fazer isso com você, certo? Concorda? Jesus está fazendo isso. Jesus está vendo que a gente está diante de uma casa ou dentro de uma casa que está prestes a ser levada pela correnteza e Ele está nos chacoalhando, nos acordando, salvando, tentando salvar a nossa vida a partir de uma perspectiva de urgência. É urgente, diante de tudo isso que Jesus nos ensinou, é urgente que a gente tome uma decisão. É urgente que nós nos posicionemos como pessoas que não só ouvem o que Jesus ensinou, mas que praticam. Então, esse sermão de hoje também é um alerta para você. Eu aqui tentando refletir as palavras de Jesus, tentando expor as palavras de Jesus, eu quero chacoalhar você, assim como eu fui chacoalhado por essas palavras e sou sempre chacoalhado pelas palavras de Jesus. É necessário a gente acordar às vezes, porque nós estamos, às vezes, dormindo, em sono profundo, letárgico, que nos impedem de viver a vida que Deus quer que a gente viva. Então não fique chateado comigo, é a palavra do Senhor, tá? É a palavra do Senhor. Eu sei que você já foi muito exortado durante esse Sermão do Monte, durante essa série. Eu fui, profundamente. E todos nós estamos sendo. Por isso, eu preciso dizer algo para você, com base nisso que nós lemos, que é para te acordar um pouco, tá? Assim, como estar dentro de uma garagem não faz de você um carro, certo? Se você ficar dentro de uma garagem por muitos dias, você não vai se tornar um carro por ficar lá, certo? Então, assim como estar dentro de uma garagem não te faz ser um carro, estar dentro de uma igreja não te faz discípulo de Jesus. Porque às vezes a gente tem essa impressão, ou essa falsa impressão, de que eu frequentar um culto religioso, ou estar na igreja sentado nesses bancos, ouvindo a palavra, participando do louvor, orando. Eu até oro. Mas estar nesse ambiente não faz de você um discípulo de Jesus. Assim como estar de uma garagem não transforma você num carro. O que faz de você um discípulo de Jesus é exatamente isso que Jesus está nos alertando, nos chacoalhando, nos acordando para que a nossa vida não seja levada por essa correnteza do pecado. Ele está dizendo: é necessário ouvir as minhas palavras e praticá-las. Porque se você só ouvir, você é como uma pessoa que fica dentro de uma garagem esperando se transformar num carro. Então, é um alerta muito grande para nós, contra uma religião nominal que nós vivemos nos nossos dias. Nós dizemos que somos crentes e Jesus está combatendo isso desde o começo do seu sermão. Eu não me impressiono, né, traduzindo, parafraseando Jesus, eu não me impressiono com as suas orações. Eu não me impressiono com o jejum que você faz.
Eu não me impressiono com a esmola que você dá. Eu não me impressiono com a sua capacidade intelectual de conhecer a Deus. Eu não me impressiono com o seu serviço voluntário. Eu não me impressiono com nada disso. Porque se você não ouvir as minhas palavras e colocar elas em prática, você não é meu discípulo. E Jesus já nos alertou domingo passado. Muitas pessoas expulsam o demônio em nome do Senhor, profetizam em nome do Senhor, realizam muitos milagres em nome do Senhor, mas chegará o dia do juízo e o Senhor dirá: eu não os conheço. Então é muito importante que você reflita que frequentar todos os domingos, por mais assíduo que você seja aqui nesse lugar, não te transforma num discípulo de Jesus. O que te transforma num discípulo de Jesus é obedecer às palavras de Jesus. É renunciar tudo que você precisa renunciar para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Significa o que isso para você? Renunciar à sua carreira profissional, renunciar ao seu dinheiro, renunciar à sua família, renunciar à sua popularidade. Não sei o que significa para você. Para mim, eu sei algumas coisas que significa. Mas se você não estiver disposto a renunciar tudo isso para obedecer a Jesus em primeiro lugar, você é só uma pessoa frequentando esse lugar, mas não é um discípulo de Jesus. Se eu não renunciar tudo para obedecer a Jesus, para ouvir as palavras e obedecer as suas palavras, eu sou que nem aquele jovem rico que o Senhor confrontou. Ele obedecia todos os mandamentos. Ele ouvia, conhecia os mandamentos. Mas quando Jesus disse assim: agora eu preciso então que você renuncie toda a sua riqueza para me seguir, ele não conseguiu. Porque a riqueza tomava um lugar muito grande no seu coração. Que o dinheiro tomava um lugar muito grande no seu coração. E Jesus está nos alertando aqui que é necessário ouvir as suas palavras, mas também obedecê-las. E sabe o que vai provar? O texto nos mostra aqui, Jesus conta uma parábola, uma ilustração. O que vai testar se a nossa fé de fato é uma fé de quem frequenta um culto religioso aos domingos, ou de alguém que de fato ouve as palavras de Jesus e está disposto a obedecer as palavras de Jesus, ainda que isso lhe custe tudo. Sabe o que vai provar isso? Jesus fala, através de uma parábola, que as tempestades farão isso. Os sofrimentos, as tempestades, as turbulências, as crises, os problemas, os conflitos, servem como um mecanismo de testar a sua e a minha fé. Para entender se nós estamos como uma pessoa dentro de uma garagem esperando se transformar num carro, ou se nós estamos de fato obedecendo a Jesus, renunciando tudo e obedecendo suas palavras. A tempestade vai causar esse teste na sua vida. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a tempestade. Quais são os objetivos dessa tempestade? O que essa tempestade objetivamente revela nas nossas vidas? O que essa tempestade causa na nossa vida e como ela testa a nossa fé para que a gente saiba se de fato estamos obedecendo a Jesus ou se só estamos ouvindo a sua palavra. Primeira coisa que acontece a partir dessa tempestade é que Jesus nos revela aqui que a tempestade demanda preparação para suportar a própria tempestade. Jesus diz assim que aquele que ouve a sua palavra e pratica a sua palavra, e que de fato é um discípulo de Jesus, que abandona tudo para obedecer a sua voz, é como um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre um alicerce ou sobre um alicerce bem fundamentado. O mesmo texto, num paralelo que existe lá em Lucas capítulo 6, versículo 47 e 49, narrando a mesma parábola, o autor ali, Lucas, o médico, diz que esse homem construiu a casa sobre o fundamento firme. Ele usa uma expressão diferente do que nós encontramos em Mateus. Ele fala assim que esse homem cavou fundo, que esse homem abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre uma rocha. Então, suportar as tempestades demanda de você e de mim preparação e cavar fundo para que a gente possa pôr o nosso alicerce sobre a rocha que é Jesus. Então, você, se ouvir a palavra e praticar, você é comparado, você equivale, eu tenho a mesma dimensão desse homem que gastou tempo, esforço, dedicação para cavar fundo
e construir alicerces sólidos para suportar a tempestade. Isso me revela que para obedecer a Jesus e construir a nossa casa sobre a rocha, a ponto dela suportar as tempestades, demanda esforço, paciência, investimento, tempo, recursos. Imagina esse homem. Quem aqui conhece um pouquinho de construção civil, de como funciona a construção de casa, sabe, o alicerce é a parte mais importante da casa. Sem um alicerce bem fundamentado, essa casa corre riscos de queda. E para construir esse alicerce, esse homem demandou esforço, paciência, investimento. E aqui eu quero denunciar um ídolo do nosso tempo, ou pelo menos dois ídolos do nosso tempo: a pressa e a preguiça. A gente quer uma vida estável, certo? A gente quer uma vida sólida. A gente quer que o nosso casamento esteja fundamentado. A gente quer que a criação dos nossos filhos seja uma criação sólida. A gente quer que a nossa vida profissional seja uma vida profissional sólida, estável. A gente quer uma vida emocional, mental, sólida. Mas a gente tem pouca paciência para construir alicerces profundos. E a pressa, nós já conversamos e temos conversado isso na classe de disciplina espiritual. Jung disse que a pressa não é do diabo, a pressa é o próprio diabo. A pressa é uma forma de nos empurrar para demandas que vêm à frente, que estão no futuro e nos tiram da demanda que está diante de nós no presente. Isso quando nós pensamos em discipulado, em seguir a Jesus, irmãos, não tem como, não tem receita mágica, não tem 5 passos para você um relacionamento mais profundo com o Senhor. Demanda esforço, tempo, investimento, leitura bíblica diária, oração, renúncia, lágrimas, choro, culto, serviço, submissão. Isso tudo dá muito trabalho. Mas a gente não quer trabalho, a gente está com pressa, a gente quer resultado rápido. A gente quer que nossa vida esteja estabilizada, mas nós não estamos com paciência para construir fundamentos profundos. Então, cuidado com a pressa. Quando você está com a Bíblia aberta na sua casa, no seu quarto, meditando, cuidado com a pressa. Quando você está de joelhos, orando com o Senhor, construindo a sua intimidade com Ele, cuidado com a pressa. Quando você está vivendo uma vida comunitária, cuidado com a pressa. A gente quer resultado rápido, né? A gente quer que a igreja cresça, que discípulos sejam feitos. No reino de Deus não é assim que funciona. O reino de Deus, a trajetória é investimento de vida na vida, é investimento de tempo de relacionamento, tempo de qualidade na vida das pessoas. Isso não faz da noite para o dia. Então, o primeiro ídolo que nos impede de construir bases profundas para permanecer durante a tempestade é a pressa. O segundo é a preguiça. É a preguiça, porque esse trabalho demanda esforço. Esse trabalho cansa. Você vai suar. Você vai sofrer. Você vai ter que se dedicar. Você vai ter que se esforçar de fato. E nós somos uma geração muito preguiçosa. Porque essa parafernália toda que a gente usa aqui de tecnologia veio para facilitar a nossa vida, mas na verdade ela está roubando de nós a capacidade de se esforçar. Porque a gente agora terceiriza tudo para a tecnologia. Inclusive pensar, a gente não pensa mais. A inteligência artificial pensa para a gente, né? A inteligência artificial está acabando com a nossa capacidade de escrever, com a nossa capacidade de pensar. Você vai mandar uma mensagem para alguém e falar: ChatGPT, por favor, escreva uma mensagem num tom amoroso, cuidadoso, zeloso, para não parecer ofensivo com essa pessoa. Aí ela pensa para você e escreve uma mensagem e você manda. Mas percebe, isso te impede ou te rouba a capacidade de parar e pensar no que você pode escrever para a pessoa e expressar os seus sentimentos, de fato. Nós estamos preguiçosos. ChatGPT, faça um estudo para mim do Sermão do Monte, resumindo os principais pontos do ensinamento de Jesus. Preguiça. Preguiça de se debruçar no Sermão do Monte, domingo após domingo, semana após semana, extrair tesouros aqui, isso demanda trabalho, dificuldade. A gente passou por um teste aí de paciência e de falta de preguiça. O Rogério, não está aqui o Rogério, não está? O seminarista, ele deu um presente para o Davi.
Não sei se você já viu, no mercado você encontra algumas farmácias, lojas de brinquedo, vem uma cabeça de um dinossauro de plástico e dentro vem uma peça de gesso, assim, um quadrado de gesso, e dentro desse gesso, desse quadrado, desse tijolinho de gesso, tem um fóssil de um dinossauro lá dentro. Só que para você encontrar esse fóssil, aí vem umas ferramentinhas ali de plástico, você tem que, né, ir quebrando o gesso, limpando o gesso, aquele trabalho de um arqueólogo mesmo para encontrar o fóssil. E aí o Davi começou a brincar com isso, daqui a pouco ele falou: pai, dá muito trabalho isso aqui, não tem paciência não. Aí foi um exercício para nós como família. Vamos lá, aí o vovô entrou na brincadeira, a vovó entrou na brincadeira, o papai, a mamãe, e vai lá e escava, e quebra o gesso, e vai, e testando. Mas percebe como a gente está sendo criado e criando as nossas crianças num mundo muito acelerado e num mundo onde qualquer esforço que nós precisamos fazer para descobrir algo, para acessar algo, a gente desiste? Porque dá muito trabalho, não tem paciência. Eu não tenho tempo, tempo é dinheiro, eu preciso trabalhar, preciso produzir, preciso. Isso tem roubado a nossa alegria e tem roubado a nossa capacidade de estar diante do Senhor sem pressa e sem preguiça, para que a gente possa construir fundamentos bem profundos, para que quando a tempestade vier, a gente possa suportar. Então, talvez você está passando por uma crise nesse momento e você sente que a sua casa está sendo levada pela tempestade, porque você talvez não gastou tempo construindo alicerces profundos. É agora a nossa grande tendência é culpar Deus, né? Falar: Deus, mas por que isso está acontecendo? Deus, por que comigo? Mas será que isso não é a responsabilidade sua? Porque você não gastou tempo construindo raízes profundas, um solo profundo, um fundamento profundo para suportar essa tempestade que hoje você está passando? Talvez seja. Eu já consegui identificar várias tempestades na minha vida que eu não consegui suportar porque a culpa foi minha. Eu quis resultados rápidos. Eu quis que Deus agisse rápido. E nessa pressa eu não construí fundamentos profundos. E quando a tempestade veio, a casa ruiu. Então, hoje você está tendo uma oportunidade de pensar sobre isso. Construa alicerces profundos para que quando vier a tempestade, a sua casa resista. Segunda coisa, a tempestade, quando ela vem sobre a nossa vida, ela demanda proteção. E Jesus usa essa parábola para dizer que a construção de uma casa é a construção de uma proteção. Ou seja, ouvir as palavras de Jesus e obedecê-las protegerá a sua vida. Servirá essa atitude de construir a casa sobre a rocha que é Jesus, ouvindo a palavra dele, obedecendo a sua palavra, construirá sobre você uma casa que te protege das tempestades. Eu lembro, né, refletindo esses dias lá na casa do meu pai, a gente estava vendo algumas fotos antigas e eu lembrei de um período da minha infância, inclusive eu publiquei essa foto que eu tô com uma guitarrinha assim tocando no colo da minha mãe. Eu lembrei que naquela época uma vez aconteceu uma tempestade. A gente morava lá na Zona Sul e aconteceu uma tempestade muito forte, uma chuva de granizo assim, forte, forte. A gente ficou bem assustado, não sei se o meu pai vai lembrar disso, mas eu lembro que meu pai e minha mãe orientou a gente a entrar debaixo da mesa. E aquela correria e aquela chuva forte, aquele vento, eu só entra debaixo da mesa. Aí tava nós quatro lá, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, todo mundo debaixo da mesa. Como se a mesa fosse proteger a gente de alguma coisa, né? Mas o ser humano, ele precisa de proteção. O ser humano existe dentro dele, dentro de nós, uma demanda por proteção. Geralmente, transtornos na área da psicologia, transtornos alimentares, transtornos das mais variadas expressões, são, em geral, busca por proteção, ou por aceitação, ou por força. O ser humano busca dessa proteção, porque nós nos sentimos vulneráveis. A vida é vulnerável, a vida é perigosa. Você sair aqui na rua hoje, depois que acabar o culto, você está em perigo. Aqui dentro, na verdade, você está em perigo. A vida é vulnerável. E o ser humano precisa de proteção. E Jesus está dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e constrói a sua casa sobre as minhas palavras, obedecendo elas, constrói uma proteção sólida. E quando vem a tempestade, de fato está protegido.
você de fato tem essa proteção que vem da parte do Senhor. Isso é da natureza da questão. Uma casa, ela representa esse lugar de proteção, proteção do calor, proteção dos ventos e proteção das tempestades. Então, no que você está buscando proteção para sua vida? Atrás do que você está se escondendo? Que forma você tem encontrado na sua vida de se proteger, de esconder a sua vulnerabilidade, de parecer forte? É através do seu trabalho? É através da sua religiosidade? É através do quê? E o desafio do Senhor é: se proteja construindo uma casa bem fundamentada que vai de fato gerar proteção na sua vida. Terceira coisa, a tempestade traz inevitavelmente a revelação do fundamento da casa. A tempestade, como eu disse, testa a sua casa para saber se ela está fundamentada sobre a rocha ou sobre a areia. Então, pense comigo, imagine essas duas casas. Se você estiver andando aqui na Rua Flamingos e você se deparar com duas casas totalmente idênticas, você vai olhar para elas, você vai analisar elas, você vai falar assim: são iguais. As casas são exatamente iguais. Tem a mesma cor, tem a mesma arquitetura, tem o mesmo tamanho, mas você não consegue avaliar de forma exterior quais são os fundamentos dessa casa. Se ela está construída em cima de um alicerce forte, firme, ou se ela está construída sobre a areia. E a única coisa capaz de revelar esse fundamento é quando a tempestade vem. Então a tempestade, ela aparece para revelar os fundamentos da nossa vida. Ambas as casas parecem bonitas, limpas, recém-pintadas talvez. No entanto, o alicerce de uma está assentado firmemente num leito rochoso. A outra tem como base nada mais sólido do que a areia. Somente uma tempestade mais forte vai mostrar a diferença. Vindo a tempestade, porém, a revelação é inevitável. Quando a tempestade atinge a sua vida, quando o sofrimento se traduza por tempestade, sofrimentos, traduza por tempestades, crises emocionais, traduza por tempestades, crises financeiras, traduza por tempestades, crises conjugais, traduza por tempestades, crises relacionais. Quando essas coisas impactam a sua casa, ela revela o quê? Revela que você está bem fundamentado ou revela que você, na verdade, está pessimamente fundamentado e essa tempestade leva a sua casa embora? Então as tempestades são testes. As tempestades revelam os nossos fundamentos. Alicerces, eles não são vistos, mas são importantes. O alicerce que Jesus está propondo aqui é ouvir e praticar as suas palavras. É ouvir e praticar aquilo que ele vem falando e que nós estamos usando como tema da nossa série. Eu, porém, lhes digo. Os religiosos disseram algo, eu, porém, lhes digo. Então, não fundamentem a sua vida naquilo que os religiosos dizem. Fundamentem a sua vida naquilo que eu estou dizendo. Não fundamentem a sua vida naquilo que as ideologias políticas dizem. Fundamentem a sua vida no que eu estou dizendo. Eu, porém, lhes digo algo diferente. Não fundamentem a sua vida naquilo que vocês dizem para vocês mesmos, porque o seu coração é enganoso. Fundamente a sua vida sobre as minhas palavras. Essa é a proposta que Jesus está nos dando, para que de fato a gente possa suportar a tempestade. E por último, a tempestade traz consequências. Ela revela os fundamentos, e apesar e além de revelar os fundamentos, ela também traz consequências. E duas aqui consequências são propostas por Jesus: o desabar, entrar em ruína, ou continuar firme, ou permanecer firme. E será que de fato Jesus não está fazendo aqui o que eu falei que eu faria por você se a sua casa estivesse sendo levada por uma inundação? Jesus está aqui fazendo isso, nos assustando. Jesus está colocando duas consequências aqui que nos assustam. Uma delas, na verdade, traz esperança. Se eu construir a minha casa sobre essa rocha, que é a palavra de Jesus, a obediência à palavra de Jesus, a minha casa vai permanecer. Mas se eu construir a minha casa sobre a areia, a minha casa vai entrar em ruínas, vai desmoronar. Jesus está falando assim:
Ainda que você venha até mim, ainda que você me obedeça, por medo da sua casa desmoronar, me obedeça. Porque é verdade que às vezes nós somos atraídos a Jesus pelo seu amor. É verdade que às vezes nós somos atraídos por Jesus pela sua compaixão, pela sua misericórdia. Nós nos sentimos tão constrangidos pelo amor de Deus sobre as nossas vidas e nós estamos numa crise tão difícil que nós nos entregamos e pensamos assim: se Jesus me ama muito, então eu vou me entregar a Ele, eu vou viver para a glória dele. Mas é verdade também que às vezes a gente vai a Jesus por medo de ir para o inferno. É verdade também que a gente vai para Jesus por medo das consequências. E Jesus está dizendo aqui: não tem problema, porque essa é a realidade. Só existem esses dois caminhos. Ou você me segue, ou você me obedece, ou você vem após mim, ou você nega-se a si mesmo e me siga, e me segue, ou você renuncia tudo que você tem para me seguir. E esse caminho ele é duro, essa porta é estreita, não é fácil manifestar as virtudes do reino de Deus. Não é fácil viver segundo o reino de Deus. Isso demanda renúncia, isso demanda que você abra mão de muita coisa, mas no final a sua casa vai permanecer firme. No final você vai receber o gozo da vida eterna. No final você será amparado pelo Senhor. No final as suas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor. Mas também é verdade que só existe outra possibilidade. Se você me ouvir e não me obedecer, o seu final é a ruína. E eu quero te dar esse chacoalhão nessa noite. Porque não dá pra gente ficar vindo aqui todo domingo e achando que a gente vai ser transformado em discípulo de Jesus só por estar dentro desse lugar. Se você não, você e eu, se nós não sairmos daqui dispostos a obedecer de fato a Jesus, todo domingo que a gente vem aqui, a gente não sair daqui cada vez mais disposto a obedecer a Jesus, a confiar no seu caminho de cruz, no seu caminho que é difícil, que é estreito, que é uma porta estreita, que é um caminho cheio de obstáculos, no final, o que nos espera é a condenação eterna. Essa é uma realidade bíblica indissociável da realidade do amor de Deus. Viralizou esse tempo um pastor que, inclusive, eu particularmente gosto dele, mas dizem que cada um pode ter o seu herege favorito, né? Não tem um malvado favorito? Aí você pode ter o herege favorito. O meu herege favorito é o Ed Renekiewicz. E ele falou uma heresia, definitivamente uma heresia, que ele não acredita no Deus consumidor. Que ele não acredita que Deus é esse Deus que permite com que as pessoas passem por uma eternidade castigadas. Mas negar isso é negar o Deus das Escrituras. Negar isso é negar o que a Bíblia está nos revelando a respeito de Deus. Deus está nos dando oportunidade, Deus está nos chacoalhando, Deus está nos acordando em meio a uma tempestade, dizendo: levanta daí, porque esse caminho vai levar à sua casa. Me siga, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha após mim e me segue. E se a gente não faz isso, se a gente não obedece a esse chamado de Jesus, só nos resta uma condenação eterna. E que não é assim que Deus nos manda para lá assim com esse prazer, sabe, de nos condenar. Isso também eu não acredito. Deus não tem prazer em condenar o homem. Pelo contrário, o desejo de Deus é salvar a humanidade. Mas, uma vez que pecamos, começamos esse caminho. Uma vez que Adão e Eva desobedeceu a Deus, toda a humanidade após Adão e Eva nasce já em direção a esse caminho largo, esse caminho que leva à morte. E o que Deus faz é gritar no nosso ouvido, dizendo: venha para cá, venha, me siga, negue esse caminho. Esse caminho parece fácil, esse caminho parece legal, esse caminho parece promissor, mas ele te leva à morte. Vem, e Jesus nos pinça e nos coloca num outro caminho. Então, eu creio no Deus que é fogo consumidor, porque isso está revelado nas Escrituras. Eu creio na condenação eterna, eu creio no inferno. E você deveria crer também. E você deveria acreditar, porque ele existe. E ainda que você nessa noite faça uma oração de medo, assim, sabe? Senhor, eu não quero ir para o inferno. Tudo bem. Deus ouve essa oração e diz: meu filho, eu tenho um caminho diferente para você. Ele é difícil. Ele é pedregoso. Dá trabalho, você vai ter que construir assim um fundamento bem profundo, sabe? Você vai ter que cavar, você vai ter que escavar fundo para construir a sua vida em cima dessa rocha que é o próprio Jesus. Mas esse caminho te leva à vida. Esse caminho te livra da condenação eterna. Esse caminho te dá prazer eterno, gozo eterno na presença do Senhor.
relacionamento eterno com a fonte de toda a vida, que é o próprio Deus. E o inferno existe, e ele só é inferno porque Deus não estará lá. O inferno existe, a gente não sabe onde ele é geograficamente, né? A gente acostumou por algumas linguagens bíblicas, mas também por algumas linguagens cinematográficas, né? Que o inferno é embaixo, o céu é em cima. Discussão às vezes meio sem conclusão. O que a gente sabe é que o inferno é um lugar onde não tem a presença de Deus. O que a gente sabe é que o inferno é um lugar onde nós estaremos eternamente entregues às nossas próprias paixões e, consequentemente, morrendo eternamente. E o céu, que a gente também não sabe onde é esse lugar geograficamente, é um lugar onde a presença de Deus é plena, onde a revelação de Deus é plena. Se hoje a gente enxerga uma sombra de quem Deus é, se hoje a gente tem um pouco da revelação de Deus que é suficiente para a nossa salvação, nós temos, mas ainda não é completa. Nós cantamos aqui: como eu espero o dia em que eu verei a face do meu amado, em que eu estarei diante dele completamente revelado a mim. Ah, como eu espero o dia em que a alegria será completa, porque a gente desfruta nessa terra, uma vez que seguimos a Deus, obedecemos as suas palavras, nós vivemos alegrias. É difícil o caminho, é pedregoso, é apertado, mas nós vivemos alegrias. Mas elas não são completas. Ela só será completa quando estivermos diante do Senhor, na sua revelação plena, demonstrando toda a sua luz. Por isso, eu quero te desafiar aqui a pensar mais uma vez, ouvir essas palavras de Jesus e não obedecê-las nos trará consequências irreparáveis. Por isso é muito sério o que você faz aqui todo domingo. Por isso é muito sério o que eu faço aqui todo domingo, porque eu estou pregando e eu estou me ouvindo, graças a Deus. E eu sei o quanto essas palavras me confrontam também. E eu não posso sair daqui indiferente. Você não pode sair daqui indiferente. Porque se você sair daqui indiferente a essas palavras e não buscar obedecê-las e não pedir a ajuda do Espírito Santo para obedecê-las, as consequências sobre a sua vida serão irreparáveis. Por isso, não venha para os cultos de uma forma assim, passiva, sabe? Uma exortação pastoral com todo o amor do mundo, sabe, irmãos? Não venha para esse ambiente aqui para ficar mexendo no celular, para ficar desconectado com o que está acontecendo aqui. Não venha para esse ambiente aqui para ficar pensando no dia de amanhã. Esse ambiente aqui é sagrado. Nós estamos diante das palavras de Jesus. E isso gera uma responsabilidade muito grande em nós, porque uma vez que nós ouvimos, agora nós somos responsáveis por praticar. Agora nós somos responsáveis por obedecer a Jesus. Ouvir e obedecer essas palavras, eu quero te dar essa boa notícia para que você não saia daqui bravo comigo porque eu te dei uma bronca. Ouvir e obedecer essas palavras fará você permanecer até o fim. Fará com que você desfrute da vida eterna. Fará com que você, depois de um longo caminho de lutas, de dificuldades, de crises, de doenças, de enfermidades, de problemas emocionais, físicos, você chegue diante do Senhor e possa descansar nos braços dele. Então, saia daqui com essa boa notícia e com essa esperança de que existe sim um fim que te leva à ruína, mas Deus está te tirando desse lugar. E se você está aqui dentro, você está ouvindo essas palavras e você tem a responsabilidade de obedecê-las. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, o Senhor é de fato fogo consumidor. O Senhor é de fato o Deus que é amor, que é graça, mas que é justiça. O Senhor é um Deus que de fato nos ama, nos dá chances e mais chances de nos arrependermos, mas o Senhor é um Deus que não compactua com o pecado, porque o Senhor é luz, e onde a luz do Senhor habita não há trevas, as trevas são dissipadas, Senhor. E isso tudo tem a ver com aquilo que o Senhor está nos ensinando nessa noite, que as tuas palavras, se elas forem apenas ouvidas, elas não geram transformação e não geram luz em nós. Mas quando elas são ouvidas e praticadas, e quando nós ouvimos a sua palavra e nós buscamos obedecê-la, o Senhor gera luz no nosso coração. O Senhor nos ajuda em meio a esse caminho apertado. O Senhor nos coloca diante dessa porta estreita. O Senhor fundamenta a nossa casa
sobre o Senhor, que é a rocha firme e inabalável, Senhor. Por isso nós queremos nessa noite dizer, Senhor, nós estamos dispostos. É um compromisso, Senhor, que nós fazemos aqui diante do Senhor. Nós estamos dispostos a gastar tempo, sem pressa, sem preguiça, para construir fundamentos profundos no Senhor, Pai. Isso implica a nossa obediência. E nós queremos ser filhos obedientes, Pai. Nós queremos ser servos obedientes. Nós queremos entregar nossa vida ao Senhor, não apenas como quem ouve as tuas palavras, mas como quem as pratica, Senhor. Para que não sejamos como aquele homem que Tiago narra, que vai ao espelho, contempla a sua face, mas assim que sai do espelho esquece daquilo que ele viu. Muitas vezes nós fazemos isso. Estamos aqui, somos confrontados pelos nossos pecados, ouvimos a tua palavra, sua palavra nos desnuda e mostra tudo que nós devemos mudar, mas a gente sai daqui e se esquece disso. Então não permita, Senhor, que o teu Espírito Santo incomode a nossa vida, que o teu Espírito Santo incomode cada irmão e cada irmã nessa noite, e que nós não tenhamos paz para pecar, Senhor. Que o Senhor nos lembre sempre que o Senhor é Deus zeloso pela nossa vida e deseja que nós sejamos obedientes a ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos com uma sensação de que nós certamente não somos capazes de fazer isso sozinhos, Pai. Por isso, teu Espírito Santo seja derramado sobre nós nessa noite, para que a gente consiga obedecer ao Senhor, não pelas nossas virtudes, mas pela ação divina e sobrenatural do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.